Na realidade, a gente vai começar os trabalhos agora na parte da manhã, né? Eu vou fazer sinal para você. Já está gravando? Já? Vou fazer uma leitura de uma página que, desde ontem, é a página que veio à minha mente para poder fazer aqui. Ela é belíssima. E logo depois a Thaisa vai fazer a nossa prece, né, para início dos trabalhos. E eu queria compartilhar com vocês, nessa parte da manhã, a leitura do prefácio do Evangelho, onde está escrito o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazeis uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército, se deslocam à terra. E hoje aqui, eu acho que isso está muito bem representado. Os Espíritos do Senhor aqui se deslocam para que nós possamos estudar e aprender juntos, né, nessa fonte, nesse manancial, que é o Jacobson Trovão, e que ele vai estar aqui com a gente compartilhando, né, esses anos de estudo e a alegria que nós temos, né, enquanto a caminho da luz, de o receber, junto com o Conselho Espírita de Unificação de Volta Redonda, do qual nós somos adeusos. E é um evento também, né, onde nós temos o selo do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O CERJ vai estar aqui, né, sendo representado, e para a gente é um momento assim, de muita alegria. Bem-vindos. Somos nós, homens de boa vontade, que aqui estamos. E a Thaisa vai fazer a nossa prece. Eu não preciso ficar. Bom dia. Então, vamos fechar os nossos olhos. Relaxar o nosso corpo na cadeira. Conectar os nossos pensamentos com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade que nos assiste, em especial ao mentor da nossa casa, Emmanuel. Rogando a essa equipe que nos ampare e nos intua durante essa manhã. Estamos muito gratos por essa oportunidade única, nesta encarnação, de nos reunirmos para estudarmos a nossa doutrina consoladora, que possamos estar em presença para absorver o máximo dos conhecimentos que o nosso irmão vai dividir conosco, para que possamos educar os nossos espíritos nessa jornada que nos leva à comunhão com o nosso Criador. Com a sua permissão, querido Mestre Jesus, nós vamos iniciar os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Jacobson, bom trabalho. Muito obrigado. Precisar estar aqui. Obrigado.
Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, companheiros e companheiras de trabalho espírita, que Jesus nos abençoe. Para nós é uma imensa satisfação em participarmos desta atividade, do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador. Então agradecemos imensamente o convite que nos foi feito por esta instituição, aqui em trabalho conjunto com o Conselho Municipal e o CERJ, para esse momento de congraçamento entre os nossos corações e dos benfeitores espirituais que estão aqui presentes. A temática que nos foi proposta em relação às questões relativas à obsessão. Então, nós trouxemos algumas reflexões colocadas por Allan Kardec e pelos benfeitores espirituais que têm estudado a questão dos transtornos mentais relacionados com a obsessão. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, faz um estudo de um fenômeno que ele chamou de fenômeno obsessivo, ou obsessão espiritual. A pesquisa do codificador se desdobrou a partir de observações de influenciações espirituais, perturbações muito graves, que muitas vezes atingiam uma cidade inteira, como Morzine, por exemplo, em que havia uma verdadeira epidemia obsessiva, e que à época chamavam-se ação demoníaca. Allan Kardec, pesquisando a temática, identificou esse tipo de morbidade espiritual, se nós podemos assim nos referir. A única enfermidade ou transtorno estudado por Allan Kardec especificamente foi a obsessão espiritual. E que, a partir das suas percepções, ele abre todo um campo, um capítulo novo para a compreensão da psique humana. É muito interessante porque quando nós estudamos a questão da obsessão, nós culminamos na compreensão do mecanismo de funcionamento da nossa mente. Embora seja um ajuste psíquico adoecido, a obsessão nos revela nuances muito interessantes da dinâmica do nosso pensamento, das nossas emoções e das nossas relações com a dimensão espiritual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, menciona que nós vivemos uma pandemia obsessiva. Ivone do Amaral Pereira, analisando a mesma temática com Dr. Bezerra de Menezes, anota que nós estamos num momento evolutivo em que a nossa psique em desenvolvimento encontra mais proximamente a dimensão espiritual, na qual estão espíritos inferiores, com os quais nós nos sintonizamos com maior facilidade. E, em decorrência desse processo evolutivo
do desenvolvimento da mediunidade em geral nas pessoas, não é esse desenvolvimento de reunião mediúnica, mas o desenvolvimento decorrente da evolução, nos coloca com uma situação obsessiva decorrente da evolução, da ampliação dos potenciais psíquicos. Exatamente porque nós percebemos mais a dimensão espiritual, no entanto, a maioria de nós com uma dimensão mais ligada à materialidade. Daí ela mencionar, o Dr. Bezerra mencionar, acidentes obsessivos, em que a pessoa se sintoniza, não em função de provas ou de expiações, como é o comum nas questões obsessivas, mas decorrente da evolução. Então, realmente é uma temática muito importante. E mais ainda, nós consideramos como uma necessidade premente o estudo da obsessão e das desobsessões pelos grupos mediúnicos. Porque os grupos mediúnicos em geral, no movimento espírita, intitulam-se grupos de desobsessão. No entanto, grande parte não tem conhecimento seguro do que é realmente uma obsessão e os processos desobsessivos. Porque, na verdade, nós identificamos diversas nuances obsessivas. Nós podemos dizer hoje que, na verdade, existe um espectro obsessivo, dada a variedade das situações ou das possibilidades obsessivas. Então, um grupo que se disponha a ser um grupo de desobsessão deve estudar com segurança, verticalizadamente, o tema obsessão, as suas nuances e as possibilidades obsessivas. Além, obviamente, do estudo da mediunidade no sentido geral. Mas o estudo da obsessão e da desobsessão é fundamental para que o grupo se qualifique na atividade que pretenda realizar. Porque eu disse que é um espectro obsessivo. Existem várias nuances. No entanto, a maioria de nós só foca num aspecto: o afastamento de influências, o afastamento do obsessor. Como se essa fosse realmente a causa da perturbação, a presença de um espírito inferior, e a possibilidade desobsessiva decorrente do afastamento desta entidade. Este é um aspecto. Talvez dentro do conceito ou do conjunto das possibilidades obsessivas e desobsessivas, o menos relevante, mas é aquele que a gente está mais focado. Então, nós precisamos revisitar alguns conceitos de Allan Kardec para compreendermos bem esta visão mais dilatada, uma visão mais ampliada do que seja a obsessão e das possibilidades desobsessivas. Nós partimos do item 237 de O Livro dos Médiuns, do capítulo Obsessão, quando Allan Kardec define que obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, o que é que caracteriza a obsessão? O domínio. Aqui, Allan Kardec está fazendo uma diferenciação direta com a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se os espíritos são capazes de nos influenciar. E a resposta, nós sabemos praticamente de cor. Influenciam. Muito mais do que se imagina. O comum são eles vos dirigirem. Diz que falar esquenta, viu? Por isso que eu estou aqui falando.
A cidade está gelada. Então, quando Kardec coloca a questão da influência, influenciam, a influência não é obsessão. Porque na influência existe uma sugestão, tanto de espíritos elevados quanto de espíritos inferiores. E a pessoa acolhe se quiser. É uma sugestão ou um conselho. No entanto, essa resposta ela tem desdobramentos muito interessantes. Porque o Espírito de Verdade diz, influencia mais do que se imagina. Quando ele diz, o comum são eles vos dirigirem, aí entra a obsessão. Porque, no caso da obsessão, há o domínio, há a direção. Na influência, não. Então, a resposta, na verdade, ela tem duas partes. A que se refere diretamente a uma influenciação, que pode ser elevada ou inferior. E o domínio, que não existe domínio de espíritos superiores. Os espíritos superiores não nos dominam. Eles nos inspiram ou nos intuem, mas não dominam. Então não há obsessão de espírito bom. Não é essa a definição que se tem, mas exatamente de espíritos inferiores. O domínio. Então o que caracteriza a obsessão é exatamente uma mente que domina outra mente, com a qual ela se sintonize. Porque há necessidade de existir afinidade para que se estabeleça a sintonia. Agora, quando a gente estuda o capítulo da obsessão do Livro dos Médiuns, Kardec está analisando a questão das relações mediúnicas e das percepções que se tem em relação à dimensão espiritual. No entanto, a matéria tem desdobramentos, porque ele diz o seguinte, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico. Por isso existem nuances e variedades muito grandes, que não só as três que ele coloca no Livro dos Médiuns, obsessão simples, fascinação e subjugação, que na verdade não são três, são duas só. Porque nós temos a obsessão simples e a subjugação, que se desdobra em fascinação física e psíquica, ou moral. Então, mas é um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno. E aí ele coloca essas variedades principais. Porque nós vamos perceber, quando Kardec fala de domínio que alguns espíritos exercem, isolando esta frase, nós vamos perceber que é o domínio de um espírito sobre o outro. Nesse caso, esse domínio, ele pode se estabelecer perfeitamente entre desencarnado e encarnado, que é a visão corrente, a visão mais comum, que se popularizou. Um espírito que domina o encarnado. Mas a palavra espírito aqui pode ser tomada no sentido amplo e não restrito. Portanto, nós vamos também ter obsessões ou domínios mentais entre desencarnados, desde que haja uma mente que domina outra mente. Então, pode existir a obsessão entre encarnados, que é muito comum, uma mente dominar outra mente com a qual se sintonize e fique fragilizada entre duas pessoas. E entre uma pessoa, um encarnado, e um desencarnado, que também não é raro. Essas são as nuances básicas que nós vamos encontrar dentro do espectro obsessivo. Então,
A obsessão simples, ela é uma importunação relativamente grave, porque há um domínio de um espírito que passa a importunar continuamente o indivíduo. Como eu disse, além da influenciação, e que muitas vezes, nesse caso, existe a necessidade da intervenção de um grupo mediúnico, por exemplo, para socorrer o encarnado e o desencarnado. Nós vamos ver a subjugação, como eu disse, o grau mais grave de obsessão que Allan Kardec considera, que é a fascinação. Porque ele diz que, no caso da fascinação, ela se torna grave porque a pessoa não aceita ajuda. Então ela não se cura sem o auxílio. Por isso é que ela é grave. A pessoa não se aceita obsidiada. Por isso ela não aceita ajuda. Por mais que as pessoas verifiquem, observem que há uma alteração no estado emocional da pessoa, e às vezes até físico, a pessoa não aceita que está obsidiada e, portanto, não aceita nenhuma ajuda. Então, é um caso muito grave. Allan Kardec menciona também a questão da subjugação física, em que há uma repercussão orgânica da obsessão e a subjugação psíquica, quando há já um domínio com repercussões mais graves. Nós temos que considerar as causas básicas das obsessões espirituais: a vingança, o desejo de fazer o mal, a inveja, o ciúme, o orgulho de um falso saber, o proveito da fraqueza moral de uma pessoa, inimizade do espiritismo, melindre e o isolamento. Sobre o melindre e o isolamento, nós vamos verificar que nós vamos criando espaços psíquicos para o domínio de certas entidades com as quais nós possamos nos sintonizar. E também dentro do capítulo da inimizade ao espiritismo, que, inclusive, o trabalhador espírita deve entender que faz parte do processo do nosso aperfeiçoamento certos enfrentamentos. E vemos isso com certa naturalidade, porque todo trabalhador, desde a época do Cristo, sofre perseguições. O próprio Cristo sofreu perseguição. Os apóstolos foram muito perseguidos. Porque nós não seríamos perseguidos? Qual seria a nossa vantagem em relação aos grandes mártires do cristianismo? Que, na verdade, não chegamos nem mesmo à posição de estarmos próximos de certos martírios que eles passaram. Mas não estamos isentos de nenhuma perseguição. Mas, se podemos ser perseguidos, nós temos que tomar isso à conta de uma influenciação e não de uma obsessão, que é bem diferente. Então, podemos dizer que todo trabalhador, todo aquele que deseja o bem, passa a contar com a antipatia de certos espíritos. Mas nós não somos obrigados a nos sintonizarmos com eles, e nem nos batermos ou cairmos diante dessa situação. Mas entender para levantar a mente, para ficarmos confiantes, porque se há perseguição, existe a proteção. E a proteção do Cristo, em benefício dos seus trabalhadores, dos abnegados benfeitores espirituais, que diuturnamente estão amparando os trabalhadores da causa do bem. Então, esses enfrentamentos são naturais na nossa faixa evolutiva. E precisamos, como disse, termos uma certa tranquilidade
e calma em relação a isso e aprendemos a vencer obstáculos que muitas vezes surgem no nosso caminho para nos impedir para a realização de certas tarefas. Obstáculos dos mais simples ou singelos que a gente precisa ter força para vencer. Às vezes, é um mau tempo que nos poderia impedir para uma reunião mediúnica, uma visita inesperada, um acontecimento corriqueiro. São coisas singelas, que a gente já deveria saber que precisa superar para trabalhar. Mas que muitas vezes as pessoas ficam um tanto quanto desanimadas, acreditando-se desassistidas. Mas, na verdade, estão sendo assistidas. Conheci uma médium muito promissora, muito simpática. A reunião mediúnica começava dela às 19 horas. Então ela dizia, eu decido se vou somente às 17 horas. Até às 17 horas. Se me der vontade de ir, eu vou. Se não der vontade de ir, eu não vou. Ora, como os benfeitores espirituais podem confiar numa pessoa tão volátil, não é? Insegura nas suas responsabilidades? Então, a pessoa não aprendeu, ainda não amadureceu para vencer os obstáculos, que muitas vezes surgem no caminho. Então, o compromisso assumido é um compromisso que deve ser realizado, porque nós estamos lidando no Espiritismo com espíritos muito elevados, com os quais nós nos envolvemos num compromisso prévia reencarnação e que esperam a nossa dedicação, o cumprimento da nossa parte, para que amanhã a nossa consciência não nos pese. Então, vencer obstáculos, superar dificuldades, não esperar tempo bom para trabalhar na mediunidade, no serviço do bem. Isso era Chico Xavier quem dizia. O médium tem que aprender a trabalhar sob o fogo da luta. Não adianta querer esperar o tempo bom. A melhor parte da vida é agora, com todas as dificuldades que nós possamos enfrentar. Sem isso, nós não realizamos nada e sem isso nós não cumprimos o compromisso, apaziguamos a nossa consciência em relação ao trabalho que devamos realizar. Então, esse enfrentamento de possíveis obstáculos ou perseguições espirituais são necessários para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Está à conta das nossas provas para o nosso progresso, para a nossa evolução. Por isso existe essa possibilidade obsessiva decorrente desses enfrentamentos. No entanto, o indivíduo não precisa ficar obsidiado porque está influenciado. Aí é uma questão de fragilidade psíquica do indivíduo envolver-se em quadros obsessivos. Um outro capítulo muito interessante no estudo da obsessão e da desobsessão, aqui relativamente às subjugações, o tema é tratado pelo espírito Dias da Cruz em 2 livros muito importantes que nós precisamos conhecer da psicofonia de Chico Xavier, o Instruções Psicofônicas e o Vozes do Grande Além. Ali o espírito Dias da Cruz, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira aqui no Rio de Janeiro, ele então tem umas 8 mensagens em que ele estuda um tema novo. Podemos dizer assim, porque é desconhecido pela maioria de nós, que são as repercussões orgânicas das obsessões. Tratado por Kardec como subjugação. Porque quando Kardec dá o exemplo da subjugação, ele mostra claramente que são aquelas consequências orgânicas ou psíquicas, levando, inclusive, às vezes, até a mudar uma postura. Dias da Cruz,
a partir dessa informação do codificador, desdobra e vai explicar da seguinte forma, no capítulo 51 do Instruções Psicofônicas. Ele diz que, neutralizada a vontade do sujeito, ou seja, da pessoa visada ao processo obsessivo, assinala na intimidade do cosmo intracraniano a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo à condição de escravo temporário do hipnotizador, o obsessor, com quem se afiniza. Se não tiver afinidade, não há obsessão. A executar-lhes as ordenações, por mais absurdas e infantis. Aí vemos em tese o processo de que se utilizam os desencarnados na condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo, que é uma nuance obsessiva trazida por André Luiz no livro Missionários da Luz. Naquela em que o espírito se aproxima do indivíduo e absorve fluido vital da pessoa, o que leva a pessoa a um enfraquecimento físico e, consequentemente, psíquico. Daí, o comando mental do espírito, que é um hipnotizador, um magnetizador, consciente ou inconsciente dessa situação, que faz com que o indivíduo tenha comportamentos alterados, com consequências psíquicas. Em função dessa perda de energia, perda de fluido vital, é que Kardec coloca que no processo de desobsessão é necessário o passe, a água fluidificada. Porque com a energia recuperada, o indivíduo fortalece a mente e ele busca a dessintonia. Então, dentro do processo desobsessivo, é necessário o fortalecimento do corpo físico e perispiritual, para que a mente se reajuste e consiga se sintonizar. Kardec vai dizer também do esclarecimento do encarnado e do desencarnado, com base no Evangelho de Jesus. Então, o Dias da Cruz, ele vai desenvolvendo e diz que os espíritos, explicando o mecanismo do processo de subjugação, justapõem-se, encostam na aura das criaturas. A aura é uma expressão utilizada por André Luiz e outros espíritos. Kardec não usa a palavra aura diretamente, mas ele fala que em torno de nós há uma atmosfera fluídica, uma expansão perispiritual. Nesta região é que os nossos pensamentos surgem em forma de imagens vivas. Kardec, na Gênese, fala fotografia do pensamento, ali se fotografa. Mas, na verdade, não é uma fotografia parada, segundo os Espíritos nos explicam hoje. É uma imagem viva, tridimensional, holográfica, em que os Espíritos inferiores assistem os nossos pensamentos e, a partir da percepção, são magneticamente atraídos por nós. Então, por que um espírito é atraído por uma pessoa? Porque ele assiste às imagens mentais. Essas imagens mentais, elas são carregadas de energia, ectoplasma, liberado pelo próprio indivíduo ao criar a forma pensamento. E o espírito, então, se aproxima. E aí se estabelece a absorção energética, por isso a palavra vampirismo, porque a pessoa, o espírito vai sugando energia do indivíduo. Então ele vai explicar que o espírito, na verdade, ele se aproxima ao ponto de encostar mesmo na aura das pessoas, sugando-lhe as energias e dominando os centros motores, inclusive os centros cerebrais. E ele vai dizer
relacionados à linguagem, à sensibilidade, à memória, à percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas do piano. A mesma ideia de domínio que Kardec coloca no estudo da obsessão. Domínio, ou seja, é o que caracteriza aí a obsessão. E a partir daí, cria no corpo dos obsessos as chamadas doenças fantasmas, de todos os tipos em que, se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império das moléstias reais que persistem até a morte. O que acontece? Toda obsessão, e aí a gente pode generalizar, porque há um encontro de perispírito com perispírito, o perispírito da pessoa do encarnado com o desencarnado, atraído por essas imagens mentais. Todos os nossos pensamentos surgem em torno de nós. Nós caminhamos como se tivéssemos uma grande tela de cinema na cabeça. Porque não é muito simples os espíritos inferiores penetrar os nossos pensamentos, propriamente dito. Quem estuda André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, vocês vão perceber que André Luiz, em alguns momentos, diz o seguinte: para que ele percebesse o pensamento do encarnado até de um desencarnado, um mentor colocava a mão na testa dele, ajudando ele a ampliar a percepção psíquica. Ou seja, ele, por conta própria, da sua condição, ele não penetrava no pensamento. Então, como é que um espírito inferior acompanha os nossos pensamentos? É porque eles veem os nossos pensamentos. Só que eles não somente veem, eles são atraídos pelos nossos pensamentos. Então, se você imagina, por exemplo, uma viagem, pegar a chave de um carro, entrar no carro, pegar a estrada, tudo isso vai surgindo como imagens vivas. No momento em que você para de pensar na viagem, desaparece. Se a pessoa pensa num crime, ela cria as imagens do crime, mesmo que o crime não aconteça. Então, pensamentos negativos, de ódio, de mágoa, se materializam, podemos dizer assim, em torno de nós. E tem uma carga de energia. Onde existe energia, existe um campo magnético que atrai. Por isso o indivíduo atrai espíritos. Nós atraímos espíritos. Podemos atrair superiores ou inferiores, de acordo com o campo magnético que exprimimos em torno de nós, a partir das nossas imagens mentais. Então nós não paramos de pensar. Como nós não paramos de pensar, a gente não para de criar imagens mentais. Então, por isso é que quando a gente estuda a obsessão, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de vitimização do encarnado. Porque ele é o responsável. Ele é quem convida. Mas na reunião mediúnica a gente não trata assim. Aliás, a própria ideia de obsessor. Porque se a obsessão é um termo técnico espírita, obsessor define um estado psíquico e não uma pessoa. Obsessor define um estado psíquico e não a pessoa. Deixa eu tirar até esse paletó aqui, porque agora esquentou. Entendi nada, Jacobs? Ah, o meu obsessor. Gente, eu vou falar muito isso. Não. Porque é muito interessante. Você imagine, por exemplo, duas pessoas que são amigas. A amizade é um vínculo muito profundo, que às vezes atravessa encarnações. E é muito comum isso. Séculos. Um amigo sempre se sente bem ao lado do amigo. Mesmo que ambos caminhem no crime ou no trabalho do bem. Porque o que se faz não é relevante no sentimento. É a ligação emocional. Então, dois amigos no crime desencarnam. Um reencarna.
Para onde vai o amigo desencarnado? Para o lado do amigo encarnado. Por quê? Amizade, afinidade, atratividade. Então eles se sentem bem um ao lado do outro. Não sente mal. Porque ninguém sente mal ao lado de um amigo. Encarnado ou desencarnado. Agora, se o encarnado que caminhava no crime resolve mudar, não quer mais caminhar no crime. Agora conheceu o Evangelho, quer seguir o Evangelho, quer se espiritualizar. O amigo desencarnado não é obrigado a mudar, porque ele é uma personalidade própria. Aí, esse amigo encarnado começa já a notar que há uma variação naquela presença. Aquilo que era agradável passa a ser desagradável em função de uma percepção fluídica das emanações da pessoa. Porque é um campo magnético adoecido, o do desencarnado. E o encarnado está buscando mudar a sintonia. Então ele vai perceber que há uma oscilação. Isso, perceptível, muitas vezes se torna desagradável. E aí é a hora que a gente passa a chamar o amigo de obsessor. Até ontem era meu amigo, hoje é obsessor. É justo isso? Continua sendo amigo. Só que está numa faixa psíquica diferente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com os rótulos. Rótulo de obsessor. Qual de nós gostaríamos de ser chamado de obsessor? Então eu não posso rotular o outro. E a gente às vezes faz isso. Por isso é que a obsessão estabelece um estado psíquico momentâneo. André Luiz, estudando essa temática, identifica algo muito interessante quando ele visita o lar de uma senhora viúva, que o marido desencarnado estava sentado na sala, desencarnado, ali, na mesma cadeira que ele tinha costume de ficar. Então, André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta, por que os benfeitores espirituais nossos não afastam os espíritos perturbados da nossa presença? E o mentor explica para ele o seguinte, como é que eu entro na casa de uma pessoa? Eu não gosto da visita da pessoa, do convidado da pessoa. Eu tenho o direito de mandar a visita da pessoa embora? Não tenho. Porque a visita não é minha, a visita é do outro. Mas, certa vez, neste caso aqui, nós tomamos essa providência em benefício desse irmão desencarnado muito doente, nós o levamos para um tratamento numa instituição especializada na dimensão espiritual. A viúva encarnada entrou num estado de sofrimento tão grande, pelo que descreve, numa depressão profunda, que ela quase desencarnou. E nesse processo, ela emitia comandos mentais, atraindo o marido de volta para dentro de casa. E ele voltou e ficou na mesma posição de antes. Ele é vítima dela. Ela se tornou obsessora do marido desencarnado. Ainda bem que isso só acontece depois que morre, né? Que, aliás, isso é só um exemplo, viu? Então, ela dominava-o, porque ele é uma mente enfraquecida. Ela era, tecnicamente, ela estava dominando, ela estava num estado psíquico obsessivo. Mas nós não podemos chamá-la de obsessora. Um estado psíquico de domínio. Ai do marido que chamar a mulher de obsessora. Não passa nem perto do umbral, nem lá não chega. Então, é um estado psíquico de domínio mental. Porque são expressões técnicas exclusivamente espíritas e que a gente precisa saber utilizar.
Porque a gente tem essa visão, um tanto quanto romantizada, de que o encarnado é a vítima porque a gente está vendo. Mas a gente não sabe quem foi esse espírito e nem quem será esse espírito. Porque, em muitos casos, o afastamento da influência na reunião mediúnica é um paliativo em benefício dos dois para que as pessoas se reajustem psiquicamente para que no futuro ocorra o reencontro. Porque o que é a desobsessão? É a reconciliação, não é o afastamento. É uma mudança na visão da vida. E quando isso acontece, com base no Evangelho, a gente não se afasta, a gente aproxima. Porque ocorreu o perdão. Que, aliás, muita gente tem uma dúvida em relação ao perdão. O que realmente é o perdão? Perdão é reconciliação. Enquanto não houver reconciliação, não houve perdão. Não é só ligado a esquecimento, a uma anestesia psíquica. É uma reconciliação consciente. E quem trata disso, que eu considero um caso paradigmático no estudo das desobsessões, é Chico Xavier, num caso aparentemente simples. No livro A Ponte, ele estava numa rua, conversando com amigos, e chega uma senhora muito agitada e diz assim: Chico, tem um espírito ligado em mim, Chico, tem um espírito preso em mim. Tira ele de mim, Chico. E o Chico, na sua sabedoria, disse assim: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Então, Chico aqui descortina um capítulo transcendente e inovador na questão da obsessão e da desobsessão. Tirar para quê? É o caso daquela senhora que estava ali com o marido perturbado. Tirar para quê? Vamos evangelizar ele e nós, todos juntos. E quando a gente se evangeliza, se afasta, reconcilia. Por isso é que essa cultura de afastamento de influência precisa ser revista. Porque se não houver a base do evangelho para os dois, não há reconciliação. E esse afastamento é momentâneo, porque no futuro vão ter que se reencontrar. E o reencontro vai ser dentro da família. A reencarnação é o processo terapêutico mais eficaz que existe na natureza. Reencarnação é processo terapêutico, em nosso benefício, é tratamento. A gente está no corpo físico, a maioria de nós, em tratamento. Porque na dimensão espiritual a gente não consegue essa recuperação. Então a gente precisa transformar o ódio em amor. E aí nasce a criança, o neném lá no berço, que a gente fica apaixonado. Foi o inimigo do passado. E que agora a gente precisa amar. E vem aquela docilidade toda. O amor dos namorados. O reencontro das almas. São formas de reaproximação. E a gente aproveita ou não, né? Mas são momentos reencarnatórios. Quer dizer, o Chico mostra no outro capítulo. Se aquela senhora chegasse para mim, eu ia falar: vem cá, minha irmã, me dá seu nome, seu endereço, quarta-feira só vai lá no centro. Nós vamos arrancar esse espírito da senhora aí. Esse é um obsessor. Tirar para quê? Então, essa providência, muitas vezes, é tomada pelos benfeitores espirituais e a gente precisa ver mais ampliadamente, porque, senão, a gente fica acreditando nessa ideia permanentemente de um algoz e uma vítima. Não há isso. O processo obsessivo ele é bilateral. Há responsabilidades e fragilidades dos dois lados. Dos dois lados. E não de um lado só. Mas a gente tem o hábito de ter dó de quem a gente vê, de quem a gente não vê, não tem. Não é? Então,
o obsessor tem que queimar na leva do vulcão, porque ele é um obsessor. Se não queimar o perispírito dele lá, não acaba essa perseguição. É uma ideia infantil do processo, porque são seres humanos envolvidos, e assim tem que ser tratados. A reunião mediúnica, ela é uma reunião terapêutica, de socorro, que os benfeitores espirituais nos permitem participar. Então, é uma visão transcendente que também Dias da Cruz nos traz, da importância do passe, do reajustamento psíquico da pessoa para que ela dessintonize. É outra coisa. Se não há o afastamento momentâneo, eu não preciso manter sintonizado. É diferente. Então, todo processo obsessivo, nós podemos generalizar, há uma repercussão orgânica, que é o que Dias da Cruz, do que eu li agora há pouco, diz: quando o espírito se liga, aproxima, assistindo às imagens mentais, ele vai transmitir um comando mental. E nós vamos psicossomatizando as energias negativas recebidas. Nós, naturalmente, psicossomatizamos. O estudo dessa especialidade médica que nasce a partir da psicanálise, a psicossomatização, mostra que a gente é capaz de estabelecer saúde ou doença no corpo, porque a mente comanda as células. Então, conforme o teor do meu pensamento, harmonizado ou desarmonizado, eu posso me curar ou adoecer. Isso é da medicina. A cardiologia é uma das especialidades que mais desenvolveu nesse aspecto, e agora a psiquiatria também está avançando a passos largos no estudo da espiritualidade e das repercussões orgânicas. Já está perfeitamente comprovado que a prece e a meditação reequilibram o sistema cardiovascular. Diminui a pressão arterial, batimento cardíaco, arritmia. O indivíduo se normaliza. Isso é psicossomatização na visão humana, materialista. Materialista, porque é uma visão do corpo. A mente não é tão separada do corpo como se imaginava. Tanto que o Conselho Federal de Medicina criou a cadeira de Medicina e Espiritualidade. E as escolas de medicina no Brasil, praticamente em todas, já têm essa cadeira Medicina e Espiritualidade, para analisar os problemas da psicossomatização. Agora, quando você avança, e aí você faz a prece, você tem fé, espiritualidade. Quando você crê em Deus, independente da religião, os efeitos terapêuticos são mais eficazes. Então, a pessoa não basta tomar o remédio, faça uma prece. Não basta você seguir certa terapia, faça uma meditação. Quando se conjuga, harmoniza. Aí o Espiritismo adita. A presença do passe espiritual, do amigo espiritual, do anjo de guarda, fortalece esse processo de cura. Então nós vamos ver que a questão é que o indivíduo se adoece e se cura. E na obsessão, quando o espírito se aproxima, ele vai transmitir um comando hipnótico. E cada um vai psicossomatizar de uma forma muito própria. Então a pessoa passa a ter uma reação à presença do espírito inferior. Porque vai assimilando as energias inferiores e vai traduzindo isso em forma de doença. Então a pessoa pode ter uma dor de cabeça que não se diagnostica, um problema gástrico, um problema cardiovascular, enfim,
doenças as mais variadas, a queda na imunidade. Dias da Cruz fala até da escabiose. Ora, que é um agente externo. Onde entraria a psicossomatização? O indivíduo diminui a imunidade. E se abre a uma gripe, por exemplo, que poderia ser uma coisa simples, leva à desencarnação. Porque o corpo enfraquece. Então, essa convivência com a entidade pode criar as chamadas doenças fantasma. Só que, com o tempo, essas doenças vão ficando perfeitamente diagnosticáveis e se tornam doenças reais. Por isso é grave o processo obsessivo. E precisa ser atendido de imediato. Mas isso é reconhecido desde a época de Jesus. Mateus, no capítulo 17, fala de um pai que chegou a Jesus e disse: Senhor, eu levei meu filho aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. Então Jesus se aproximou e viu que tinha um espírito ali, perturbando o rapaz. O rapaz caía no fogo e na água. Jesus afasta o espírito e o rapaz se curou. Ou seja, ele tinha crises epiléticas, decorrente de um processo obsessivo, mostrando que a obsessão tem consequência orgânica, subjugação física, no caso desse rapaz, no caso bíblico. A Bíblia tem várias referências nesse sentido. Nós vamos ver Jesus, no caso da mulher encurvada, ele viu que tinha um espírito que adoecia. Ele afastou o espírito, ela se curou imediatamente. É por isso que, no caso das desobsessões, precisa se aliar o passe, água fluidificada, para reenergizar a pessoa e a pessoa mudar a frequência psíquica para sair da sintonia e se recuperar. Como diz Dias da Cruz aqui, isso pode acompanhar o indivíduo até a desencarnação. Então, as obsessões têm consequências muito graves, que precisam ser devidamente observadas. Agora, pela manhã, daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos abrir para perguntas e respostas sobre esses aspectos que eu coloquei, ou estou colocando. Depois do almoço, eu vou estudar casos específicos de obsessão e de desobsessão, como a obsessão anímica, a cura através do passe, da prece, a autoobsessão e outros quadros que merecem uma análise mais específica. Então, agora, de manhã, nós estamos com essa parte geral e depois do almoço a gente vai estudar casos específicos muito interessantes na literatura espírita, explicando a causa da obsessão e o método desobsessivo, para a gente ver esse espectro obsessivo que eu mencionei. Mas eu preciso ainda colocar aqui, nesse estudo de generalidades, quando nós estamos analisando